Olá, meu nome é Fernando Bender, sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares, com vias ao dia de hoje, terça-feira, 23 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui nesse gráfico, dentro do horizonte de 59 dias, que os preços da Bitcoin estão logo abaixo da região mais visitada. Então, nesse horizonte de 59 dias, que é essa região aqui em tom algo esverdeado, isso funciona como um atrator para os preços, para os quais eles convergem dentro de uma normalidade. Nós vimos isso aqui nesse passado recente, onde os preços ingressaram aqui dentro dessa região e aqui estavam orbitando, fazendo testes repetidos ao topo e ao fundo dessa região, com leves escapes, mas retornando em seguida. E nós tivemos então aquela quinta-feira da liquidação das posições, então o preço caiu. Não houve mais liquidação nos dias seguintes, então aos poucos o mercado foi percebendo que esse movimento provavelmente tinha parado, em função, claro, do fim de semana também, quando o mercado Wall Street está fechado. E na segunda-feira uma recuperação forte, retornando então a essa região, confirmando a nossa ideia de que essa região funciona assim como um atrator, e os preços conseguiram se manter, estão ainda logo abaixo, é verdade, mas eles estão orbitando em torno dessa região e provavelmente eles devam convergir por esse mesmo argumento para dentro dela. Todavia, é suficiente uma leve convergência, então uma leve alta aqui já seria suficiente para justificar e confirmar esse nosso argumento mais uma vez. Então, a nossa expectativa, olhando apenas por esse gráfico aqui, é de uma leve alta nos preços da Bitcoin para que eles finalmente reingressem dentro dessa região. Caso eles assim permaneçam, acontece o contrário, nos próximos gráficos essa região vai estar um pouco mais abaixo pela frequência de pontos que ocorreu aqui. Um outro ponto positivo, nós estamos com pouco volume e dentro da escala diária isso é uma vantagem, porque não existe na escala diária correlação entre volume e preço, ao contrário do que a gente vem observando na semana, para quem está acompanhando as nossas análises semanais, inclusive postada ontem no nosso canal aqui no YouTube. Então, o que acontece? Os preços, todas as vezes que eles estão com pouco volume de negociação, os preços tendem a subir, no mínimo se manter. E quando o volume de negociação aumenta, em geral eles têm caído. É isso que aconteceu aqui, dentro desse período aqui, onde a gente vê um volume aí razoavelmente acima da média, a gente vê queda. Aqui a gente vê queda com volume, tá? Aqui nós também vemos queda com um pouco mais de volume, tá? Aqui nós tivemos queda com volume, claro, nós tivemos essa recuperação aqui e essa alta aqui, mas isso foram efeitos extraordinários em função de uma correção além da conta, tá? Nós estávamos perto do fundo, é que o papel disparou e aqui nós tínhamos tido uma queda muito forte aqui na quinta-feira, então na segunda-feira nós tivemos uma rápida correção. Mas em geral, dentro desse horizonte aqui, um volume fraco não tem sido negativo para o papel e ele tem levemente orbitado para cima ou mantido os níveis atuais, o que não é uma notícia ruim. Então, para ter uma expectativa mais precisa, em mais curto prazo, nós analisamos os preços da Bitcoin dentro de uma janela agora de 23 dias. E aí o que nós vemos é um zoom referente ao gráfico anterior. Nós vemos que aqui nesse gráfico a região mais visitada está um pouco mais acima, orbitando em torno dos 6.600 dólares. Aqui, vamos lá, 6.570, 6.660 nessa faixa, tá? Então, o que a gente acredita? Existe sim a possibilidade dele subir, existe, e tocar aqui esse ponto sim. Então, olhando por esse gráfico, a expectativa de alta ela se torna um pouco maior, supondo uma convergência gradual, talvez não dentro do dia de hoje, mas ao longo dos dias, caso nenhuma alteração nas forças vigentes ocorra, evidentemente. Então eles tendem a convergir para lá, o que pode se traduzir mais uma vez uma leve alta para o dia de hoje. Em caso de recuo, ele poderia testar o fundo dessa região horizontal aqui em 6.400, tá? E aqui está passando o fundo do canal de alta, tá? Felizmente estão começando a se desenhar canais de altas aí para Bitcoin. Porém, esse canal ainda ele não é um canal forte, ele não é um canal definido, ele não pode nem ser classificado como canal forte ou como circunstancial, porque nós meramente tivemos a formação dele aqui com o primeiro fundo e o primeiro topo. Então nós precisaríamos testes subsequentes tanto ao seu fundo quanto ao seu topo, ou seja, fundos e topos ascendentes dentro dessa configuração aqui, para daí confirmar de fato esse canal. Então esse é um canal ainda não confirmado, então a gente não pode contar com ele para estar limitando o movimento. Por conta disso a gente fica com as tarjas horizontais. A gente tem o fundo aqui de uma tarja um pouco mais visitada do que a atual, 6.400, tá?
Então ele teria aqui uma leve possibilidade de queda, mas ele também tem essa atração aqui para a tarja superior, que começa ali em 6.580, e como o volume está fraco, o que está coerente aqui com a nossa ideia de que em volume fraco ele se mantém, em volume mais forte ele acaba caindo, tá? Então, o que a gente acredita que os preços devam levemente orbitar para cima em direção a essa região aqui, o que está coerente com o que foi dito em relação ao gráfico anterior. Para ter uma expectativa então mais explícita de qual vai ser o preço do final do dia, nosso algoritmo aqui, que é um algoritmo independente do algoritmo anterior que fez esse desenho do canal, essa projeção das faixas, nós temos aqui uma expectativa de 6.471 dólares para o final do dia de hoje, tá? Num intervalo que vai de 6.420 a 6.514, ou seja, ele pega esse intervalo aqui, então ele inclui essa alta aqui que a gente imagina, porém ele considera sim uma possibilidade de teste aos 6.400 que eu comentei, era o fundo da região no gráfico anterior. Então, isso pode acontecer, nós estamos dentro de regiões mais visitadas, ele tem a liberdade de se deslocar tanto para cima quanto para baixo. Aqui esse algoritmo está sugerindo uma leve queda aí de até os 6.470, tá? Porém, os outros dois gráficos estão sugerindo uma leve alta gradual em direção a patamares superiores, ali em torno de 6.500, tá? 6.600 depende da perspectiva de quantos dias. Para hoje, então, seria uma alta ali de no máximo ali 6.500, o que está coerente com o que esse limite aqui está apontando. Pessoal, essa foi a nossa análise para Bitcoin para o dia de hoje. Tá? A gente pode ver que as variações dentro do dia elas são um pouco mais estreitas, em especial dentro dos últimos dias. Tá? Outro ponto positivo para se comentar é que nos últimos dias aqui, os preços da Bitcoin eles praticamente não se moveram. Isso é muito positivo porque o VIX, que é o índice de volatilidade do mercado, tá? Ele é determinado pelo Chicago Board of Exchange. Ele passou nas últimas semanas, ele passou de em torno de 10 para acima de 20, ele estava em 12, 13 e agora está em 24. Tá? A gente pode fazer um vídeo comentando isso, na verdade já tem um áudio nosso aí comentando isso já há tempos atrás, que esse índice é bastante importante, ele é pouco observado no mercado, mas os traders profissionais eles ficam muito de olho nesse índice, inclusive operam esse índice, tá? E ele mostra o apetite de risco do mercado, basicamente. E quando esse apetite cai, esse índice sobe, e aí a gente começa a entrar em níveis mais próximos que a gente pode chamar de pânico. E apesar disso, os preços da Bitcoin têm mantido uma estabilidade. Isso é muito bom. Isso mostra um desacoplamento, né, um decoupling dos preços da Bitcoin em relação à situação do mercado. Isso é muito interessante, isso é muito importante. O ouro, ao contrário, ele está mostrando uma alta, ou seja, está com uma correlação mais ou menos inversa com esse sentimento, tá? Então, vamos continuar acompanhando isso daí. Previsão para o dia de hoje aí é um movimento lateral, tem possibilidade de leve alta, sim, e uma possibilidade de queda, ela vai vir acompanhada de volume. Então, quem está acompanhando a negociação diária, observe um volume, se o volume começar a crescer, a probabilidade dele cair fica um pouco maior. Pessoal, muito obrigado, assinem nosso canal, ativem as notificações para acompanhar os novos vídeos, tá? Nós estamos ainda com o caráter de demonstração, lançando vídeos diários da Bitcoin, semanais, é vídeo livre, tá? É liberado, então participem. E a gente aceita e agradece sugestões, comentários, tá? Como melhorar o nosso trabalho. A gente sempre quer entregar o melhor serviço para vocês. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.